Bem, minhas amigas, meus amigos, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Nós vamos agora dar início a uma mesa redonda, assim, que é muito significativa para nós, porque marca a 10ª edição do FotoRio. E a gente nunca sabe, não é? Os caminhos e descaminhos que as coisas podem ter, né? Como vai acontecer. O FotoRio começou em 2002, né? Ele começou a ser projetado. E então, são 15 anos já, né? de trabalho incessante. Então, nós preparamos um PowerPoint para dar uma ideia, não é, do que aconteceu nesses 15 anos de trabalho. E também é uma oportunidade da gente pensar o futuro, né? Como é que a gente vai se movimentar daqui para frente. Até porque o FotoRio é um movimento de fotógrafos. Ele acontece porque os fotógrafos se empenham em fazer ele acontecer. Sobretudo, o Manu, um dos nossos fotógrafos, ele disse uma vez uma coisa muito interessante. Ele disse: o FotoRio é o besouro que se realiza. Porque o besouro, ele não devia voar. Ele é muito gordo, ele não tem aerodinâmica, a asa é curta, mas ele voa. Então, Manu disse: o FotoRio é o besouro da fotografia. Porque se a gente examinar sobre todos os pontos de vista, não devia acontecer, né? É um evento que acontece mesmo por essa disposição dos fotógrafos em fazer acontecer. Eu falo assim, parece que é mentira, porque a sala está meio vazia. Mas não é não, é porque o povo é estranho mesmo, mas acontece, vocês vão ver que acontece. Então, antes de entrar assim, no PowerPoint propriamente dito, eu queria fazer lembrar duas coisas. Uma é que o FotoRio já ocupou, ao longo dessas 10 edições, mais de uma centena de museus, centros culturais, espaços alternativos da cidade. Mas o Centro Cultural da Justiça Federal é o único que participou de todas as edições, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, vocês já estão cansados, mas o Centro Cultural não se cansou. Pegou o 2014, o 2015, o 2016 e estamos em pleno 2017, já no segundo programa. E olha só, essa mesa está acontecendo porque foi uma proposta do Centro Cultural da Justiça Federal. Porque nós quatro aqui, aí eu aproveito para apresentar os meus colegas, minhas colegas, né, de coordenação do FotoRio. Então, aqui está a Marcela Mária, que coordena o Encontro de Inclusão Visual e a produção do FotoRio. A Ioana Mello, que é a coordenadora de exposições, que é a coordenadora de leitura e que também está metida na produção, na divulgação, e a Thaís Rocha, que é assistente da coordenação geral, mas está metida na produção, na divulgação. Enfim, nós aqui estávamos tão ultrapassados pelos acontecimentos que ninguém teve a ideia de fazer um balanço das 10 edições, que é uma coisa óbvia, é uma data redonda. Coube à Alpina dar essa proposta, dizer, então, mas nós não vamos fazer isso. Então, aqui estamos, e eu quero agradecer ao Centro Cultural, na pessoa dela, por essa sugestão e por nos acolher aqui. Olha, eu acho que o acaso, eu acredito muito no acaso, porque eu acho que o acaso não existe. Eu acho que o acaso é destino.
é conspiração, né, de tudo. Porque vejam bem vocês o seguinte, o PhotoRio nasceu de uma maneira absolutamente casual, porque nós tínhamos um curso de pós-graduação em que era muito animado, né? Era muito animado. Na verdade, era uma arena de discussão de fotografia, com uma turma poderosíssima. Começou em 2002, e então o pessoal resolveu fazer uma excursão aos encontros abertos de fotografia de Buenos Aires. E lá fomos nós desembarcamos 42 no Encontros Abertos. Vocês imaginam o que não é uma tropa dessa magnitude, né? Bom, isso foi uma demonstração de pujança da fotografia brasileira. E já há muito tempo que, nessa rede de festivais, nós éramos cobrados de não fazermos um festival no Rio de Janeiro. Ninguém cobrava de fazer um festival em São Paulo, em Belém, em Curitiba. Curitiba até fez a Bienal de Fotografia, que foi muito positiva, mas o Rio de Janeiro é esse fetiche, né? Quer dizer, a nível internacional. Então, lá eles fizeram uma reunião de todos os festivais, estava tudo preparado para pressionar a gente para fazer um evento no Rio de Janeiro. E, então, eu resolvi não ir, porque eu disse, se eu for, vão me pressionar. Aí a Sinara Barbosa, que foi a aluna que organizou essa visita, foi, e que era favorável a fazer um festival no Rio de Janeiro, queria fazer. Eu digo, Sinara, tu quer fazer? Vai, eu não vou. Aí eu fui para Sacramento, que é para... Mas não teve jeito, porque realmente eles pressionaram, a Sinara saiu de lá com esse compromisso de fazer, e eu resisti até pegar o avião de volta, e no avião eram quase 30 fotógrafos gritando que queria fazer um festival no Rio de Janeiro. Quando a gente desembarcou no Galeão, quase que já tinha nome a criança. Aí, bom, aí nós resolvemos fazer, né? Aí eu disse, olha, eu vou fazer uma experiência, eu vou procurar alguns equipamentos culturais para saber se eles topam receber a gente, senão a gente faz um festival e não tem para onde ir. E aí nós vimos que sim, né, que havia uma certa disponibilidade em produzir alguma coisa e fazer e tal. E aí nós contratamos uma produtora, e isso é muito importante para a nossa trajetória, porque nós contratamos uma produtora, e a produtora fez todas aquelas coisas de produtora cultural, com uma captadora, disse que ia tudo acontecer, que a gente ia ter que ia dar tudo certo, que a gente ia ter uma fortuna, ia ficar rico, famoso e tudo mais, dali para fevereiro, né? O negócio estava marcado para junho. Quando chegou em fevereiro, começaram as aulas do curso, aí eu chamei ela para uma reunião com os alunos do curso e tal, e que, enfim, os fotógrafos que já tinham me mandado projetos, eu já tinha, sei lá, 90 e tantas propostas de exposição. Aí elas chegaram e disseram que, infelizmente, não ia ter festival, porque elas não tinham encontrado receptividade para a captação, elas eram uma empresa séria, então elas estavam anunciando que não ia mais ter PhotoRio. Aí a gente ficou olhando um para a cara do outro, e eu me lembro bem que eu me senti como um pai quando os filhos descobrem que não vai ter Papai Noel, entendeu? Fica aquela criançada toda olhando e diz, pô, não tem Papai Noel? Aí eu fiquei realmente muito, sei lá. Aí eu tive que demitir elas, né? Eu digo, vocês estão demitidas, podem ir embora, porque vocês foram contratadas para fazer um festival, e agora? Como é que vocês vão fazer? Eu digo, nós vamos fazer o festival, mas a senhora não precisa mais, pode ir, está demitida. A senhora, captadora, por incompetência. Vamos embora. Pronto. E aí nós resolvemos fazer o festival. Assim nasceu o PhotoRio, né? Nós nos reunimos, a Tatiana, que está aqui, deve se lembrar, porque foi... A Tatiana fez parte da primeira reunião. Porque eu digo, se a gente não tiver uma identidade, a gente não pode sair na rua, a polícia vai pegar. Então, Tatiana, tem que pensar uma identidade. E a Tatiana pensou essa, né? E pensou tão bem que, 15 anos depois, a marca continua viva e ninguém pensa em mudar, e, modéstia à parte,
é das melhores que tem por aí em termos de festival de fotografia e em termos de marca do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, é uma coisa assim que se sustenta. E aí a gente partiu para a produção do festival. E eu digo sempre que é um movimento de fotógrafo, porque, na verdade, é assim que o PhotoRio nasceu e é assim que ele se mantém e se desdobra. Existem vários modelos para fazer festival, a gente não inventou a roda, né? Existe festival em cidade pequena, o principal modelo é Arles, o Rencontre d'Arles, na França, que é o modelo que segue ainda o Paraty em Foco, o Foto em Pauta, em Tiradentes, e tem o modelo amplo, que é o modelo do Mois de la Photo, de Paris, que é o modelo que a gente adota. Quer dizer, a cidade é tomada pela fotografia, né? A cidade cria um espaço para que ela mesma possa se expressar através da fotografia. O PhotoRio é um festival de adesão, qualquer um pode mandar um projeto, não existe nenhum julgamento, assim, barreira estética curatorial, né? Nós transferimos essa questão curatorial para os espaços que vão abrigar as exposições. Nós entendemos que, se uma determinada proposta de exposição encontrou um espaço para ser exposta, ela merece ser exposta, porque nós não somos donos da verdade. Ao contrário da música erudita, não é? Da pintura abstrata, ou mesmo da arte contemporânea, a fotografia perpassa todas as camadas da sociedade e todos os níveis de instrução, de sofisticação cultural e tudo mais. Então, nós acreditamos que toda a população deve ser contemplada, e não interessa. O cara vai numa exposição que é fraca, mas ele está inserido num contexto maior, e um dia ele vai chegar nos grandes museus, vai chegar aqui no Centro Cultural da Justiça Federal. Enfim, é uma coisa que é formação de plateia, não é? E, nesse sentido, a gente chegou a crescer muito e a gente chegou também a minguar muito. E eu quero dizer que nós estamos exatamente no fundo do poço, né? Esse ano, nós conseguimos fazer 0 ponto na loteria esportiva. Nós não temos nada de patrocínio público ou privado, o que é um absurdo. Você ter um festival que é dos maiores do país, talvez continue sendo o maior do país, apesar da penúria, né? Pela dimensão que tem o Rio de Janeiro, a força cultural que tem, né? Um festival de projeção internacional, reconhecido. Eu ando por aí afora e vocês precisam ver, parece que eu sou importante, entendeu? Eles é o diretor do PhotoRio e todo mundo, né? Porque não é por mim, mas é pela fotografia brasileira, sabe? É que nem o Ayrton Senna para o automobilismo. Nós temos Sebastião Salgado, cara. Não dá para desconhecer a fotografia brasileira. Como não dava para desconhecer o automobilismo brasileiro com aquele rapaz que faleceu, o Ayrton Senna, né? Faleceu numa bola de fogo, né? Ninguém faleceu assim, só ele. Em toda a história da humanidade, ninguém morreu ao vivo e a cores para 4 bilhões de pessoas, né? Então, a fotografia brasileira tem essa força. No entanto, olha aí, ó, entendeu? Eu preparei um PowerPointzinho aqui que vai dar uma ideia geral do que aconteceu nesses últimos 14 anos. E não é exaustivo. Como diria um professor, é apenas didático, aponta algumas coisas, né? Então, vamos lá. Em 2003, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu vou ficar por aqui assim. Mas eu não enxergo ali, não. Aquele negócio? Vixe. Não, eu fico aqui, eu fico bem. Então, o PhotoRio começou assim, ó, com a Sinara Barbosa na coordenação geral adjunta, a Margarida Otran, que nós não achamos, na assessoria de imprensa, a Joana Maza, na coordenação de exposições, a Micaela Bício, que já foi vermelha, atualmente voltou a ser Neiva Moreira,
e a Roberta Furtado, que outro dia eu encontrei no metrô, mas não consegui encontrar agora, mandei um e-mail. Não é? A Beth Cruz, que ajudou no catálogo. A Beth Cruz foi ágil, que foi a agência independente que a gente fundou, a Agência Imprensa Livre. Fundamos em Brasília em 80. Não é? O escritório, o Paulo Duque Estrada, que infelizmente já nos deixou, o Dorival, que continua com a gente, o André Vilaron, que é casado com a Sinara Barbosa, estão ambos em Brasília, e o AC Júnior, que está por aí, qualquer hora ele chega aqui, porque ele está por aí, continua junto conosco. A Sinara mandou um textinho, eu vou pedir para Marcela ler o texto. Caros colegas artistas da imagem, fico muito feliz que estejamos comemorando a 10ª edição do Festival de Fotografia do Rio, pois significa que chegamos até aqui de uma maneira ou de outra, e sabemos o quanto é difícil realizações desse porte, mas também constatamos ao longo desse período o quanto é recompensador participar desse movimento. O Fotorrio possibilita colocar em circulação uma boa parte da produção da fotografia que vem sendo realizada principalmente no país, mas também de algumas partes do mundo, e isso vale muito. Assim, tenho muito orgulho de ter estado no comecinho desse projeto. Como já contou o Guran em algumas ocasiões, lá estávamos nós, voltando de Buenos Aires, do Encontros Abertos, o Festival de Fotografia de Buenos Aires, eu e Sinara escrevendo Fotorrio no guardanapo do serviço de bordo. É claro que tínhamos toda a motivação do mundo naquele momento, pois, afinal, mais de 40 brasileiros tinham participado naquele ano da leitura de portfólio do Festival Argentino, fazendo com que os próprios organizadores passassem a nos cobrar para que fizéssemos o nosso. Quis o destino que ali estivessem juntos um filho de Oxóguiá, jovem guerreiro, e uma filha de Oxum, de qualidade destemida, para que tudo se precipitasse de forma veloz. Até mais veloz que a gente. Aos poucos, nosso grupo foi se formando com uma equipe de execução maravilhosa, que foi composto pela Joana Maza, Micaela, Neiva Moreira e Roberta Furtado, como no primeiro núcleo, mas tivemos muito mais. Bom, depois disso, acho que nada mais importa a não ser confirmarmos que o Fotorrio é uma realidade e uma construção muito importante para a fotografia brasileira. Todos os envolvidos estão parabéns. Parabenizo ao Milton Guran por ter conseguido conduzir magistralmente esse grande encontro dos encontros em torno da imagem. Parabenizo e agradeço a todas as instituições envolvidas que apoiam. Igualmente a todos vocês participantes desse ano e aqueles que tenham estado nas edições anteriores para manterem vivo um espaço que é feito, em suma, pelo trabalho de vocês. Um viva a todos. Meus parabéns e obrigada. Com afeto, Sinara Barbosa. Então, olha, no primeiro evento, sem patrocínio algum, para não passar por mentiroso, nós tivemos R$80 mil dos Correios, que quem administrou foi a produtora demitida. Porque depois que ela foi demitida, rapidamente a coisa se ajeitou e apareceram esses R$80 mil para o Correio. E aí aconteceu uma coisa interessante, é que eu vou contar tudo direitinho, hein? Vou contar tudo direitinho, porque agora aqui é a 10ª edição e nós não sabemos se vai ter 11ª, apesar da garra das colegas ali que estão brigando junto comigo. Aquele cara do Banco Santos, o Eidemar, que está nessa situação aí, ele trouxe para o Brasil a nata, assim, os dirigentes da fotografia europeia, porque ele tinha lá uma coisa qualquer que eu não sei o que é. O fato é que esses dirigentes foram para São Paulo, mas eles fizeram questão de vir ao Rio de Janeiro, todos. E vieram ao Rio de Janeiro, depois de fazer os negócios lá, os entendimentos da. E aqui no Rio de Janeiro, então, os organizadores, sei lá, contactaram o Joaquim Paiva e a mim. Eles foram conhecer a coleção do Joaquim Paiva e, sei lá, me convidaram, porque eu estava organizando o Fotorrio e tudo. E nós fomos jantar e eu sentei do lado do Jean-Luc Monteiro-Rousseau, que era o diretor da MEP. Aí, assunto vai, assunto vem, eu contei o projeto do Fotorrio, ele disse, esse projeto é bom, eu vou apoiar. E, efetivamente, ele apoiou. Isso foi uma coisa muito importante que aconteceu para nós, né? Esse apoio da MEP.
E nós tivemos uma ideia, tudo discutido e tal, que era de começar o evento, marcando o evento, pela produção de um daguerreótipo, que aqui, nessa cidade, foi feita a fotografia mais antiga ao sul do Equador, né? Então, nós fomos produzir um daguerreótipo lá na Praça 15. Então, eu estou aqui de paletó claro, a Sinara está atrás de mim, ali na frente está o nosso daguerreotipista, que infelizmente não pôde comparecer aqui, o Chico da Costa, e de camisa azul é o presidente da Funarte, o Antônio Graça, que fez questão de apoiar. Vamos. Então, está aí a rapaziada na frente lá do... Ainda tinha o viaduto. Vamos lá. Obrigado. Aí, o pessoal lá, o Chico examinando os daguerreótipos, né? E aí, nós, né? Nós. Está lá o Antônio Graça, do lado dele está o cônsul-geral do México. Eu nunca soube o que ele estava fazendo ali, mas ele se sentiu, de alguma maneira, né, envolvido, estava lá também. E aí, vamos lá, Thaís, porque senão a gente não vai dar tudo. Aí, veja bem, isso aí é a abertura, foi o primeiro negócio que abriu, foi o Centro Cultural Correios, que tem aquele bafão ali na frente, então deu essa festa maravilhosa aí, que quem viveu não esquecerá jamais. Vai. Então, isso aí é a C Júnior. Bom, gente, esse PowerPoint nós finalizamos hoje, então não deu para botar o crédito de todo mundo. Eu vou lembrar, mas se eu não lembrar, perdoem. Isso aí é a C Júnior, né, que fez essa primeira documentação. Isso é lá nos Correios, né, Vai, Thaís. Aí, isso aí foi o apoio da MEP. Eu perguntei para o Mantor Rousseau, mas tu vai apoiar como? Ele disse, não, eu tenho uma exposiçãozinha simples, William Klein, Frank Rovart e... Qual outro, meu Deus? William Klein, Frank Rovart e Helmut Newton. Então, nós ganhamos, quer dizer, abrimos com esse tipo de exposição, né? Passa lá. Está aí. Trouxemos, naturalmente, o pessoal de Buenos Aires, veio em peso também, os fotógrafos, né? Passa lá, Thaís. Está aí o Juan Travinick, não é? A foto do AC Júnior. Passa. Aí contemplamos o nosso pessoal. Não está todo mundo aí, não. Eu botei uns exemplos assim que eu tinha. Aliás, isso é uma coisa que eu queria pedir para quem tiver foto do Foto Rio, mandar, porque tem pouca. Eu não sei onde foram parar essas fotos. Passa lá, Thaís. Está aí a Ana Regina Nogueira, né? E a conferência, a gente sempre teve uma preocupação com a produção do saber. A conferência inicial, a abertura, sim, foi com a antropóloga Lígia Segala. Está ela aí, nos Correios também, né? É a única, olha como é que Casa de Ferreira, espeto de pau. A única foto que a gente tem... Volta lá, Thaís, por favor. É essa daí. Não dá para ser pior, né? Mas a gente... Olha, só agora... com o Hans Georg está ali, eu faço questão de citar, é que o nível, realmente, nós conseguimos manter tudo, porque o pessoal se esforçou, mas não conseguiu, é muita confusão. Passa lá, Thaís. Né? Eu incluí essa foto aí, porque a gente tem mania, o Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro tem complexo de vira-lata, e nós, fotógrafos, temos complexo de segunda categoria de arte plástica, segunda categoria de intelectual, segunda categoria de tudo. Olha, esse é o primeiro Foto Rio. Essa senhora que está aqui era a diretora do Arquivo Público, a Ismênia, historiadora, diretora do Arquivo Público do Estado. Ao lado dela está o Jaime, que até outro dia foi presidente, diretor do Arquivo Nacional. Do lado dele tem uma senhora que representava o desembargador, que era o coisa. Do lado dele está o Pedro Corrêa do Lago, que era presidente da Biblioteca Nacional. E aquele senhor proeminente que está lá é o sobrinho neto do Australgésilo de Ataíde, que era o diretor do Arquivo da cidade do Rio de Janeiro. Então, os arquivos públicos estavam aqui no Centro Cultural da Justiça Federal para inaugurar as exposições do Foto Rio. E nós não... Pois é. Passa, Thaís, passa. Bom, aí tem algumas coisas, aqui é o Fatorelli, eu vou apresentando alguns personagens. Vamos aqui, não sei, você está lembrado daquela moça de amarelo ali? Pois é.
Então, cá estamos, a Sandra Baruch, nessa primeira reunião, o Sérgio Burg, foi aqui no... Eu acho até que foi aqui mesmo, que tinha uma outra configuração. É o Joaquim, Solange, enfim, vamos lá. Essa daí é na UCAM, é a mesa fotografia como bem cultural, né? A gente tem ali a Esmênia, a gente tem o Pedro Vasques, garotão, e o Joaquim Marçal, que estava tomando nota de alguma coisa que a Esmênia estava falando ali, por favor. Outra foto assim, mas eu não tinha que botar, porque é a Cláudia Andujá no Museu Nacional de Belas Artes. Isso é muito importante, gente. Esse festival aconteceu por algumas razões-chave, alguns detalhes. Um dos detalhes foi que eu tive a ideia de convidar o Mário Cravo Neto, a Cláudia Andujá, o Rogério Reis e um outro fotógrafo que eu não vou citar, porque eu achei que esses que eram os grandes nomes, se eles topassem, todo mundo vinha. Bom, 3 toparam, um não topou, disse que o festival não ia ser bom, porque eu não estava fazendo do jeito que ele queria, mas depois ele veio, sabe? Depois ele veio. Ele viu quando funcionou, ele veio. Então, a Cláudia foi fundamental, porque eu fui no Museu Nacional de Belas Artes, pedi espaço, e a diretora disse, mas tu quer botar o quê aqui? Aí eu mandei a Cláudia Andujar, né? Que ela tinha topado. Aí ela disse, não, a Cláudia Andujar a gente expõe. Então, a foto que eu tenho da Cláudia Andujar é essa daí, feita pela Joana Maza. Não tem outra. E é o Joaquim Paiva. Aí, o Salgado, bom, não dava para convidar o Salgado, né? Mas aí a gente lembrou que na Funarte tinha uma coleção de fotos do Salgado, porque a Funarte fez a primeira exposição do Salgado aqui, e aí está ele, entrou aí. Vai, Thaís, por favor. Bom, a ABAF, esse cara aí, vocês não sabem quem é, mas esse cara é o Armando Rosário. Ele é um dos pilares da luta pelo direito autoral de fotografia no Brasil. Ele fez essa foto aqui debaixo da Dona Sara, e a Manchete publicou cortada, e ele foi à justiça, ganhou, etc. e tal. Então, passa aí, Thaís. E está aí, está o nosso Jacó, o falecido Jorge Rax, saudoso, o Evandro Teixeira. Passa, Thaís. Isso é na ABAF. Está aí o Estado-Maior da ABAF, inclusive, com o Flávio Dan, a esposa, e o Luiz. Passa, Thaís. Aí, algumas exposições para a gente ver por onde a gente andava, né? Então, teve exposição na Lapa, teve exposição no metrô. Passa, Thaís. Né? O Walter Firmo, com esse título incrível, só ele para pensar um título desse, que é Embaixo da Cor. Passa aí, Thaís. A Luciana Velar expôs aqui. Passa, Thaís. Né? Isso aí é o Centro Cultural da Light, e uma coisa interessante, isso é o projeto do Vincent Rosenblatt, do Norte do Morro, lá no Dona Marta, né, que aconteceu no Centro Cultural e fora. O Fotorio levou a foto para a rua. Isso é muito importante. Nós agora estamos retraídos, mas a gente começou bombando na rua. Passa lá, vamos acelerar. Ó, isso aí é Santa Teresa. Olha que imagem fantástica, naquela igreja anglicana de Santa Teresa. Passa, Thaís. Bom, isso aí é Central do Brasil. Projetamos na Central do Brasil, lá dentro do prédio. Passa, Thaís. Isso aí é a Trilharte. É muito interessante, porque as grandes cabeças da fotografia acharam que a Trilharte, como era uma coisa assim mais básica, né, não podia entrar no festival. Aí eu banquei, a Trilharte fez uma exposição na Lagoa, e encheu de gente, teve centenas de pessoas lá, e foi muito bom. Esse aí é o assalto fotográfico. As pessoas fotografavam, revelavam o slide na rua, editava na rua, está ali a Marta editando, o Guilherme, com as crianças do lado olhando, e projetava na rua, com Hectagraph, aquele Kodak. Não, mas pensa bem na relação. Vai, Thaís. Aqui é a Ana Paula Morim, e é claro que eu não vou lembrar o nome daquele colega ali, um cara tão querido, mas isso aí é a oficina São Martinho de Inclusão Visual. É a primeira oficina feita no primeiro Fotorio
para ensinar fotografia para capacitar. Passa lá, Thaís, que deu essa exposição maravilhosa nos Arcos. Não é? A nossa primeira leitura de portfólio, humildezinha, passa aí, Thaís. Chegamos a 2005. Gente, nós fizemos esse esforço grande para botar o Fotorio na rua. Espera aí, por favor. E nos exaurimos, porque a gente não sabia o que fazer. A gente teve um impulso inicial muito grande, porque quando a gente perdeu a nossa produtora, estava todo mundo ali, entendeu? No grid de largada. Então não teve jeito, largou, mas não daria para fazer o segundo. E eu tinha, nessa época, eu era professor da Cândido Mendes, eu tinha uma colega, que era Greenberg, cujo pai dela, produzia algumas exposições para artistas que ele conheceu através da esposa Piedade Greenberg, que, aliás, está aqui presente, eu saúdo, não é, junto com os demais familiares. E o Túlio, então, eu fui a uma exposição do Túlio, conheci o Túlio e fiquei encantado e falei com a Keila, vem cá, tu acha que eu posso falar com o Túlio? Aí ele disse, sim, mas o meu pai aposentou, ele faz isso assim, eventualmente, mas não sei, fala lá com ele. E eu fui falar com o Túlio. E foi uma coisa assim que mudou a minha vida e mudou a trajetória do Fotorio. Então, eu queria fazer uma homenagem especial ao Túlio. Passa o próximo aí, por favor. Que é esse cidadão maravilhoso que está aqui, ó, com a Joana Maza, com a Roberta e com a Julieta. Não é? Já no segundo Fotorio. A Julieta entrou em cena nesse segundo Fotorio também. E o Túlio, ele organizou tudo. O Fotorio não existiria se não fosse ele. Nós não teríamos conseguido ir adiante. Não só pela experiência profissional e pela capacidade dele de gestão, mas pela dimensão humana dele. Não é? O Túlio foi uma pessoa, nos deixou há pouco tempo, 2 anos, ele foi uma pessoa extremamente generosa. Ele o via todo mundo. Ouvia os maiores absurdos, serenamente. Quando acabava o absurdo, ele retomava do ponto que tinha que ser retomado. Aí organizava as coisas, falava tudo. Ele teve uma paciência enorme conosco. Ele nos ensinou a trabalhar. Nós não tínhamos nenhuma experiência. Eu era o mais velho de todos, mas eu andava por aí, eu não sou empresário. Não é? O Túlio nos ajudou a entender o mecanismo da coisa. Sobretudo, o Túlio deu respeitabilidade e legitimidade à nossa ação. Nós tínhamos o Túlio, portanto, nós éramos confiáveis. Vocês estão entendendo a importância que o Túlio teve? Não é? E para nós, na coesão do nosso grupo, também. Porque quando tudo estava assim muito estranho, a gente tinha o Túlio. Então, se o Túlio estava ali, então a coisa poderia continuar andando. E, durante anos, o Túlio nos apoiou. E, quando, finalmente, ele se aposentou mesmo, porque precisava se aposentar, nós já tínhamos aprendido... Vamos lá, entra. Então, quando, finalmente, o Túlio se aposentou, porque precisava se aposentar mesmo, tem uma hora que tem que se aposentar, nós já tínhamos aprendido a andar, passa o próximo, a andar com os nossos próprios pés. Então, na nossa 10ª edição, eu quero fazer pessoalmente, em nome de todo mundo que trabalhou no Fotorio, e são muitos. Quer ver? Passa 2 slides para trás. Aí. Olha, nesse ano do Túlio, foram 106 exposições. 106 exposições. É muita coisa para uma única cidade. Passa de novo, vamos voltar para o Túlio. Ali. É isso. Então, eu venho de uma tradição de estudos intelectuais que me fizeram ler um cara chamado Plekhanov. Ninguém mais leu Plekhanov, mas ele escreveu um livro importantíssimo que trata do papel do indivíduo na história. Quer dizer, a história acontece de qualquer maneira, só que tem que, às vezes, para ela acontecer, tem que ter um indivíduo num determinado lugar.
e esse indivíduo muda o curso da história. Então, o Túlio mudou o curso da fotografia, do campo fotográfico na cidade do Rio de Janeiro. Porque, sem ele, nós não teríamos feito o Foto Rio 2005 e não chegaríamos ao Foto Rio 2017. Então, eu gostaria de pedir a todos uma salva de palmas para o Túlio Grimberg. Por favor, Thaís, vamos acelerar, porque senão o povo não aguenta. Bom, aí nós temos 106, vamos lá. Nós fizemos, entre o 2003 e o 2005, nós fizemos um encontro de inclusão visual. E esse encontro de inclusão visual nós devemos a Simone Rodrigues, que está ali atrás com um sorrisinho, porque é ela que veio com essa ideia de que tinha isso e propôs uma mesa redonda no primeiro Foto Rio. Então, ela propôs... Obrigado. Ela propôs essa primeira mesa e eu assisti. E aí fiquei, assim, muito, como é que se diz? Impressionado, porque eu não conhecia isso. E aí descobri que entre os alunos do nosso curso de pós-graduação tinha uma opção de gente envolvida. E aí descobri uma rede enorme de produção de projetos. Enfim, estava começando essa história da fotografia como um instrumento de inclusão social. E aí nós, a partir disso, quer dizer, da semente que ela plantou, nós fizemos o primeiro encontro de inclusão e eu pedi dinheiro aos Correios, que tinham dado 80 pau da outra vez. Aí eles deram um dinheirinho, mas desde que fosse um evento do Foto Rio. Aí a gente fez o primeiro e fez o segundo lá. Essa arte é da Melanie, né? Então, passa aí, Thaís. Bom, no primeiro Foto Rio, a gente teve um problema, porque, na hora de devolver uma foto para o argentino, a foto chegou amassada. Bom, o argentino, claro, cobrou um dinheiro para a gente, que eu não me lembro mais, parece que era $300, $400. Bom, a gente não tinha o dinheiro. Conversa daqui, conversa dali, a gente resolveu fazer um leilão. E fizemos uma festa, então, né? Com um leilão no meio e arrecadamos dinheiro para o argentino. Aí ficava todo mundo rezando para, nos outros Foto Rio, quebrar uma foto do argentino para a gente poder fazer uma festa. Aí tem uma foto do Rogério Reis, né, muito famosa. Passa. Antes da gente entrar agora aqui no 2007, repara que subiu, a produção executiva do GRB já está lá em cima. E eu queria pedir para as meninas, eu queria pedir para vocês lerem, por favor, Thaís, você poderia ler o depoimento que a Melanie mandou, que ela não pôde vir? Toma. O Foto Rio, desde o início, teve a capacidade de reunir profissionais e leigos apaixonados pela fotografia, que vestiram a camisa do amor, a arte e o ajudaram a acontecer. Eu, por exemplo, nos últimos 10 anos, participei de 8 edições do Foto Rio. Primeiro como assistente, depois como coordenadora adjunta, depois como produtora executiva e sempre designer. Mas se o Foto Rio conseguiu agregar tantas pessoas por tanto tempo, foi pela força de vontade do Guram e a sua paixão pela fotografia. O Foto Rio, além de uma paixão, foi também importante para a minha trajetória profissional e eu gostaria de agradecer ao Guram e às pessoas que participaram como estagiários, monitores, coordenadores e aos fornecedores que trabalharam comigo nestes 10 anos. Bom, eu estou ouvindo pela primeira vez, viu? A corrida foi tão grande que eu não tive nem oportunidade de ler aí as generosas palavras da Melanie. Então, vamos passar. Nesse Foto Rio, nós reunimos 193 exposições, mesas redondas. Vejam só o que o Túlio fez da gente, né? Porque é preciso muita organização para isso. Organização e... passa ali o anterior, por favor. Não, anterior. Isso. Organização
e trabalho com afinco e competência. Aí eu quero destacar a nossa assessoria de imprensa, RS Comunicação na época, da Eli Rocha e da Liliane. A Eli está ali e foi também peça fundamental, e a Eli também chegou nessa mesma onda, né, que veio o Túlio e nos acompanhou e foi responsável porque a gente conseguisse divulgar e ocupar a mídia para sustentar essas 193 exposições. Passa lá, Thaís. Então, vamos lá. Passa. Olha, essa exposição instantânea da felicidade, que foi uma das segunda ou terceira parceria com a MEP, foi o nosso maior sucesso de público. Em 45 dias, deu 145 mil visitantes no contadinho do laser, tá? Que beneficiou o Foto em Cena, organizado pela Débora 70. Aqui está ali, tem uma foto, aquela foto é do Walter Firmo e outras mais. Tem os pneus do Rogério Reis, que estava no CCBB também. Passa, Thaís, por favor. Aqui na Justiça Federal, nós também ocupamos o prédio inteiro com todas aquelas exposições. Passa, Thaís, por favor. E interessante é que a gente ocupou a prefeitura, né? Walter Firmo apresenta, Walter Firmo não para de ir a Cuba, a partir das 19 horas. Passa. Representa espaços alternativos que a gente foi ocupando também. Passa. Berg Silva, não, antes, por favor, Imagem em Movimento, do Berg Silva, que está conosco até hoje, produzindo sempre. Passa, por favor. E projeção da fotografia contemporânea em Nova Iguaçu, do Sesc de Nova Iguaçu. Sesc é uma encrenca, mas o pessoal da Nova Iguaçu tanto pediu e batalhou que conseguiu. Aí chegamos a 2009, o Encontro de Inclusão Visual já coordenado pela Simone, não é? Incluindo a Laura, e já como cuidando do site do PhotoRio, o Rodrigo Capilé, que estava no Manifesto Visual e hoje está no Realejo. O site do PhotoRio desse ano não foi para o ar, porque não tem um tostão, embora o Rodrigo tenha se proposto a trabalhar até de graça, mas não é possível. Mas nós temos um crowdfunding, a gente vai falar disso. Passa lá, por favor. Aí, nesse ano, nós tivemos 175 exposições. Passa, Thaís. Aí, olha, eu botei isso aqui é lá nos Correios. Olha só que coisa bonita, esse monte de logotipo apoiando o PhotoRio. Tudo isso passou. Passa, Thaís, por favor. Nosso encontro de inclusão visual também é uma arte da Melanie, né? Aí, eu botei isso aí porque essa exposição é interessante. Ela aconteceu no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, que hoje está abandonado aqui do lado, e ela foi feita com as fotos das nossas famílias. Todos contribuíram. A família Greenberg foi uma família que contribuiu largamente também. E essa exposição nasceu quando eu vi o retrato de casamento do meu pai e da minha mãe. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, que aí eu comecei a descobrir coisas, e assim foi, acabamos fazendo essa exposição, agregando outras pessoas. Passa, Thaís. Essa é uma foto do Ripper, né? Quer dizer, logo para dar o tom da família brasileira. Passa. E aí uma montagem bem interessante. E a Maria Tereza Goulart fotografando um presidente que nunca foi acusado de nenhuma lavajatice. Nunca foi acusado de nenhuma corrupção, embora tenha sido deposto. Aí nós chegamos ao nosso a leitura de portfólio na Laurinda Santos Lobo. Olha que coisa bonita. Por isso é que o povo quer fazer aqui. Passa, o Rio de Janeiro é isso. Nádia, Ângela, Eda Harrington, do Encontros Abertos. Chegamos a 2011, já estamos quase lá, não é? Já nessa época, a gente já tinha uma produção na Europa também. A coordenação visual, da inclusão visual, continua
com a Simone Rodrigues, assistida pelo Tomé, Simone Tomé. O Franco Almada não pôde vir, mas me mandou um e-mail. Passa aí, por favor, Thaís. Nesse, nós reunimos 130 eventos. Veja bem, é 190 e tantos, 175, 130, né, em 57 museus, centros culturais. Gente, 57 museus? Espera aí, cara, é a cidade toda. Passa, Thaís, por favor. 6º Encontro de Inclusão Visual, né? As exposições dos Correios, passa. Esse aqui é interessante também, porque é uma exposição que veio do Sul. Nós buscamos muito a recuperação da memória, dos arquivos. Esse é um fotógrafo importante do Sul, o Vigílio Calegari, um cavaliere entre dois mundos, e essa exposição foi possível porque contou com o trabalho incansável, a generosidade e a paciência infinita da Fernanda Chemali, que, por acaso, está aqui hoje, que foi quem produziu essa exposição, que teve uma curadoria da Sinara, não, a Sinara com S, Sanches, não é isso? Hã? Sandri. A Sinara Sandri. Então, foi na caixa. Eu também vou botando alguns espaços assim, não dá para botar tudo, né? Extremos foi para o Moreira Salles. Sim, nós conseguimos botar o logo do PhotoRio no Moreira Salles. Não conseguimos para sempre, claro, mas uma vez nós conseguimos. Essa exposição tinha sido proposta em 2009 para o CCBB e tinha sido recusada pelo CCBB, porque eles disseram, aquela diretoria do CCBB achava que fotografia não era suficientemente nobre para estar no CCBB. Então, a cidade de Paris comprou a exposição e expôs lá. Depois que a exposição se realizou em Paris, ela se valorizou e veio para o Instituto Moreira Salles. Passa, por favor. Em compensação, exposições do PhotoRio foram para a Maison Européenne de la Photo. Aproxima aí, passa a próxima. Lá está, ó, Fernanda Magalhães, Rogério Reis e Edu Simões. 3 fotógrafos do PhotoRio. Passa. Está lá, ó. 3 fotógrafos do PhotoRio. Passa aí para a gente ver um pouquinho. O Edu Simões, com a marmita dele, passa, né? Ele fotografou a marmita dos operários, mas fotografou assim, como se fosse uma peça de publicidade, como se ele estivesse fotografando um relógio. E aqui, então, ele ficou desse lado, o Rogério ficou do outro, passa aí, né? O Rogério, ninguém é de ninguém, passa lá, né? Está aí, passa lá. E a gente não tem foto da Fernanda Magalhães, porque o Edu que fotografou e não me deu as fotos da Fernanda Magalhães, ele não fez, passa lá. E eu fotografei isso, mas não achei. Então, a realidade é essa. Chegamos a 2013. Em 2013 aconteceu uma coisa muito importante. O Sérgio Sá Leitão entrou na Secretaria de Cultura e teve como subsecretária a Daniele Negromonte. Aí eu fui falar com ele. Aí eu falei 32 segundos, ele me cortou e disse, você não precisa me vender o PhotoRio. Eu já conheço, eu estou muito ocupado, eu vou apoiar vocês. Esse ano eu vou fazer um apoio direto, mas a partir do ano que vem eu vou fazer edital. Eu digo, rapaz, edital é complicado, porque edital, né, a gente não pode se programar, porque a gente pode perder. Ele disse, como perder? O PhotoRio não vai perder nunca um edital aqui para festival de fotografia. Vocês são únicos, imbatíveis. Eu digo, olha, Sérgio, vai que muda a política, aparece alguém aí, a gente vai perder. Ele disse, não, impossível. Pois bem, perdemos. No ano passado, com tudo que a gente fez, nós não ganhamos, aliás, nós não sabemos quem ganhou, e, aliás, quem ganhou também não recebeu. Quer dizer, foi piorando, 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 piorando. Mas aí a gente começou a ter catálogo, coisa que a gente só vai ter esse ano se realmente houver um milagre. Passa lá, Thaís, por favor. Veja, foram 122 exposições. Passa lá, Thaís. E passamos a ser anual por conta desse bendito, desse edital deles, né? E aconteceu também uma novidade na nossa vida, que foi o Ateliê Oriente, não é? Que estava em Santa Teresa, e hoje está na Glória,
que é o nosso parceirão atual, aí, inclusive está no crowdfunding conosco. Passa lá. E a outra novidade foi o Senac, que entrou também, né, com uma parceria que parecia ser muito frutífera, mas só foi esse ano. Passa lá. Em 2014, ainda era o Sérgio Saleitão, houve realmente o edital, foi a metade do dinheiro, mas nós ganhamos, então deu tudo certo. Fizemos 23 exposições em 13 centros culturais. Passa lá, por favor. E foi um ano duro para nós, porque nós perdemos o Luiz Cláudio Marigo, aliás, por omissão de socorro, foi uma situação trágica, né? E foi um ano também que marcou a entrada da Aliança Francesa, e um acordo que a gente conseguiu na Prefeitura de Paris, veio um fotógrafo para cá, e foi para lá o Tiago Barros foi fotografar lá, foi uma coisa boa também para nós. Passa. Eu estou chamando a atenção, porque realmente o Fotorrio ele saiu das fronteiras, né? Então, aqui nós temos as exposições da Prefeitura, passa, né? O Oi Futuro, com os seminários, passa, por favor. E o nosso primeiro catálogo, passa, por favor. Segundo catálogo, aliás. Bom, em 2015, a coisa ainda se sustentou, né? E nós tivemos como coordenador adjunto o Pedro Vasques, que mandou um texto que eu vou ler agora para vocês aqui. Bom, saudação ao Fotorrio de Pedro Carpe Vasques. Tive o privilégio de acompanhar o Fotorrio desde sua primeira edição, tendo participado em diferentes ocasiões de forma diversa, como curador, autor de texto para catálogo, palestrante, organizador de seminários, até que, atendendo a generosa convocação do Milton Guran, atuei por 2 vezes como coordenador geral adjunto. Pude, assim, familiarizar-me com toda a equipe, bem como ter a exata dimensão dos múltiplos problemas... me perdi. Dos múltiplos problemas que devem ser superados para viabilizar cada uma das edições do Fotorrio. É, de fato, uma tarefa hercúlea, levada a cabo contra ventos e marés, em meio ao kafkiano terreno minado da burocracia nacional. Cada nova edição é, portanto, uma proeza que só pode ser realizada graças à dedicação irrestrita e à competência inegável de uma equipe apaixonada pelo que faz, respaldada pelo apoio incondicional da classe fotográfica, que conhece bem a importância do Fotorrio para a fotografia nacional. Importância já reconhecida, inclusive, além das nossas fronteiras. Diante de tudo isso, só me cabe felicitar, sincera e efusivamente, a todos aqueles que fizeram com que os 10 primeiros anos do Fotorrio fossem tão brilhantes e memoráveis, fazendo voto para que a próxima década seja tão rica e fecunda quanto a precedente. Muita luz para todos, pois, como se sabe, a luz é a própria essência da fotografia. Dia de Santo Antônio, de 2017. Então, vamos lá. Nesse ano, nós fizemos 65 exposições em 35 museus. Passa, Thaís. Também é arte da Melanie, né? E marca a entrada em campo da inclusão visual, a nível de coordenação da Marcela Mária, que está aqui conosco, foi minha assistente nesse ano aí. Passa, Thaís. Né? Nós tivemos também eventos como Foto Escambo, né? Está aqui o Hans, organizador, em algum lugar. Ah, está lá no fundo já. Então, Thaís, por favor. E também quero marcar a importância do apoio do CCPF, né, Centro de Conservação e Preservação de Fotografia da FUNAT, que é coordenado pela Sandra Baruch e que nunca nos faltou em todos esses anos. Só entrou aqui porque foi onde eu achei o papelzinho dele, mas passa. Aí, dentre as nossas exposições de destaque,
foi o Mar de Malta, que também foi para o exterior, né, que foi uma curadoria minha e da Ana Bartolo, em cima de uma ideia dela. É bom que eu acredite logo, porque foi um trabalho assim. Então, vamos. Aí a gente teve o Parque das Ruínas, também não queria passar sem contemplar esse equipamento importante da cidade. E nós fizemos, nos 450 anos da cidade, o mais ambicioso projeto de fotografia que eu tenho notícia, feito por um grupo de fotógrafos, com curadoria da Julieta Reutemann, do Pedro Vasques e minha também. Nós chamamos aos fotógrafos para registrarem como é a forma de sociabilidade no Rio de Janeiro. Deu um livrão, 3 exposições, em 3 locais diferentes, ou 4, né? Porque teve no Solar Grangean de Montigny, teve no Centro Cultural da Justiça Federal e teve na Biblioteca Parque e no Hélio Oiticica, né? Em todos esses locais, nós espalhamos as fotos, né? Foi um projeto poderoso que eu me orgulho muito. Só o PhotoRio poderia fazer uma coisa assim. E chegamos à nossa leitura de portfólio, ao momento de sofisticação das leituras de portfólio. Então, essa é aqui, no maravilhoso espaço do Centro Cultural da Justiça Federal, aqui em cima, na generosa acolhida da Alpina. Passa rapidão aí, porque eu botei muita foto, porque é muito bonito isso. Passa lá. Joana Maza. O Éder Chiodeto e a Maria de Andréia, o Fernando, do PhotoRio de Canela, o Iatan, Canabrava, o Michele, o Cazu, de Brasília, o Diógenes Moura e o Cazu. Isso é interessante, porque o leitor foi apresentar seu portfólio para os outros leitores, entendeu? Não foi só, todo mundo leu de todo mundo, foi uma coisa bem forte como energia. Passa, por favor. O Cazu, então, é campeão. Esse aí, como é o nome? É um argentino, mas não teve problema de foto com ele. Isso. Aí o Diógenes, com a Valda, passa. O Paulo Marcos, do Ateliê da Imagem, coadjuvante ali, em segundo... Ateliê Oriente, hein, pessoal do vídeo aí. Aí a Bel Pedrosa, a Bel Amado, o Fernando, o Tiago Santana. Aqui, desse lado, Portela, e desse lado, Eugênio Sávio, isso. O Éder Chiodeto de novo, Belo Horizonte de novo, Márcia Mello, não sei o que está acontecendo aí, Joaquim Paiva, né? Bastante participativo, como vocês podem ver, Bel Pedrosa. Bom, nesse ano, como era 450 anos da cidade, o pessoal do Estúdio Oriente, do Ateliê Oriente, assim, a ideia da Kit foi de fazer uma cápsula do tempo e colocar dentro uma exposição incrível, foi feita no Museu Histórico Nacional, sobre a derrubada da Perimetral, com todas as fotos, notícia de jornal. Está lá a cápsula, passa aí. Está aí o pessoal que foi enterrar a cápsula, ali na frente do Museu do Amanhã e do Museu de Arte do Rio, passa. Aí conseguimos uma escavadeira, porque na pá não dava, e aí passa. É claro, Paulo Marcos arriscando a vida pela fotografia, aí colocou lá, vamos lá, e hoje a nossa cápsula está aí embaixo. Eu fiz questão de fazer essa foto para vocês saberem onde está, porque a prefeitura não deixou botar uma placa. Mas nós vamos continuar pedindo. Um dia muda o prefeito, e aí a gente consegue. Passa lá. Chegamos a 2015, já estamos quase acabando, vamos lá, por favor, né? Em 2015, a equipe vai se consolidando, né? E aí nós tivemos 44 exposições, passa, Thaís. Né? Talvez a principal delas, a mais vistosa, foi no Museu de Arte do Rio, porque foi uma exposição em que a fotografia ela se ombreou
e dialogou com outras linguagens visuais, né, com gravura, com escultura, com pintura, enfim, com desenho. Passa lá. Ali atrás a gente tinha, eu esqueci de mencionar, mas a gente tinha a Anne Stewart de um lado, o Rogério Reis do outro, aqui o Paulo Hackenhoff, que foi o curador que me convidou para ser co-curador com ele, e a Clarissa Diniz, que era assistente de curadoria. Passa aí um pouco do pessoal que estava lá, o Evandro, o Martim, o Tomás Valentim, aí está o Evandro, o Paulo Múmia, do Museu do Índio. Passa o João Pina, fotógrafo português. Passa. Isso aí é para dar um clima da exposição, eu não conheço ninguém aí, não. Chegamos a uma coisa que me impressionou demais, que foi o 10º encontro sobre a inclusão visual, porque eu achava que o negócio estava indo assim, cada vez mais fraquinho. Não, fortíssimo. Então, vamos passar as imagens rapidamente para vocês terem uma ideia. Vai, nós vamos fazer o 11º agora. Olha aí. Então, aí, para um instantinho. Essa é também a cara dos fotógrafos do Fotorrio. Passa, Thaís, por favor. Chegamos à leitura. Passa rapidão, porque isso aí está cheio de foto bonita. Então, está aí. Essa leitura foi feita no L8 Seca, né? A Anne Stewart, a Márcia, a Simone, que está ali nos honrando com a sua presença, o Zé Diniz e o Mauro Trindade, o nosso bom Bonisson, com a Maria, o Marcos, com a Maria Patti, o Paulo Marco, e as nossas grandes damas da fotografia, a Ângela e a Nádia. Passa, por favor. E, olha, nós fizemos o monumento. Não é? Nós fizemos o monumento, está lá na Praça 15, o monumento, a primeira foto. Passa, Thaís. Foi feito muito rápido. Bom, está aí, está todo mundo. Bom, essa foto não precisa demorar, porque até hoje eu não sei como é que a coisa aconteceu, que eu fiquei de um lado e o resto do povo do outro. Isso vai dar um rolo para os historiadores danado. Passa lá, tá aí. Esse é o monumento, está lá. Coitado, ele já foi fracassado, já foi corrigido. Está lá, ele foi oferecido à cidade do Rio de Janeiro pela cidade de Paris. Passa. Então, olha, como eu disse, tem uma coisa estranha aí, só vale a benfeitoria de cima misturado com a de baixo. Nós temos um crowdfunding. Passa mais uma outra, vê se não tem mais. Está aí ele. É esse aí. Esse é o nosso crowdfunding. A partir de R$30, você já tem uma recompensa. R$30 é um agradecimento no site, mas com R$50 já ganha uma fotinha. Com R$100 ganha 3 fotinhas. Com um pouquinho mais, ganha uma fotaço. E aí vai indo até que você ganha uma foto desse tamanho. Então, por favor, divulguem, colaborem e tal. Eu quero dar alguns números do Fotorrio muito rapidamente. Vamos botar o PDF, Thaís, por favor, para as pessoas entenderem o negócio aqui. Passa lá. Isso aqui vai ser bem... Não, pode passar assim mesmo, não precisa ficar mais bonito que isso, não. Pode passar, só para a gente ter uma ideia. Isso aí tudo a gente já conhece. Tudo isso... Olha, isso aí é a oca do Sebastião Barbosa. Uma oca fotográfica feita no Largo da Carioca. Passa, Thaís, por favor. Aí essa história que eu já contei para vocês, passa, por favor. Né? O Helmut Newton, que vocês já viram, os números de evento, né? O acervo da Biblioteca Nacional, vai passando. Vai passando. Os pneus, vai passando. Né? A mesa redonda no Banco do Brasil. Né? Vai passando. Aí você para um instante. Olha, eu falei que o Instantâneos da Felicidade teve 140 mil visitantes, eu arredondei para cima, foram 130.149, com 3.994 centímetros de nota, matérias e entrevistas, com uma mídia espontânea que equivale a 2.397.000 e pico. 33 minutos e 20 segundos de matéria e entrevista na televisão, que representa mais de 2.800.000. Ou seja, só no Banco do Brasil o retorno de mídia foi de 5.246.000
naquele ano. Passa, por favor. Olha, isso aí é o sanduíche visual, que foi mais uma ação de rua do Fotorrio. Passa, por favor. No Centro Cultural Correio, passa também. Vamos lá. Não, passa também. Eu quero mostrar os números só. Pode passar aí, por favor. Né? Nos 3 dias do quarto encontro, nós tivemos 150 pessoas. Nós tivemos 1.655 centímetros, que deu mais de R$1 milhão de mídia espontânea. Só no Correio, nós tivemos mais de 1,5 milhão de mídia espontânea. Passa, Thaís, por favor. Pode passar. Pode passar. Museu Nacional de Belas Artes, Oi Futuro, leitura de portfólio. Pode passar. Pode passar. Aí. Em 2013, nós tivemos R$1.800.000 de mídia espontânea. Caiu, mas ainda é muito alto. Passa lá, Thaís, por favor. Bom, então, é isso aí que nós temos. De 2013 para cá, nós não conseguimos quantificar, porque custa, e aí a gente não teve dinheiro. Mas eu coloquei isso para dizer o seguinte, para mostrar como, apesar do Fotorrio ser um investimento rentável, ou seja, ele dá retorno, o Banco do Brasil botou R$300 mil, ganhou 3 milhões, 5 milhões, etc. E tal, até hoje nós não conseguimos. Bota o vídeo da Joana Maza, porque eu queria aproveitar esses momentos que nos restam. Hã? Ah, não leu ainda? É verdade. Por favor. Julieta, que foi coordenadora de exposições do Fotorrio durante muitas edições. Certamente, muitos dos presentes irão mencionar a importância simbólica do Fotorrio no contexto cultural carioca, fortalecendo sempre fotógrafas e fotógrafos esquecidos, outros iniciantes, muitos invisibilizados, também celebrando fotógrafos e fotógrafos reconhecidos, locais e internacionais, aproximando-os do público carioca. Muitos outros ainda lembrarão do importante papel articulador do Fotorrio, proporcionando encontros, parcerias, reflexões e projetos que perduraram para além do festival. Pessoalmente, eu quero reforçar tudo isso, mas também quero falar um pouco do grande aprendizado que foi colaborar tantos anos com o Fotorrio. Em meio a momentos de precariedade, outros de muitos projetos simultâneos e com apoio, mas sempre com pequenas equipes, pessoas muito dedicadas e com amor muito grande pela fotografia. Sinto-me afortunada por cada função que exerci, do encontro de inclusão visual, a produção, a coordenação e curadoria. Por cada evento que produzi, por cada artista que conheci, por cada espaço que abriu suas portas para o Fotorrio. Sinto-me afortunada por essa rede, organizada pelo Guran, que sempre abraça quem quer participar de alguma forma, que me recebeu de braços abertos quando voltei ao Brasil, que me apoiou e se adaptou ao ritmo de um bebê de 5 meses quando tive filho, e que sempre acolheu as propostas de todos aqueles que estavam ali para contribuir. Espero ter contribuído também e que essa rede só faça crescer. Julieta Reutemann. Sim, fui convidada a dizer algumas palavras. Vou tentar resumir um pouco do que eu gostaria de dizer, que na verdade seria muito mais, mas enfim. Bom, tudo começou comigo em 2002, quando fui pela primeira vez ao Encontros Abertos de Fotografia de Buenos Aires, junto com cerca de 24 fotógrafos brasileiros. E lá eu vi pela primeira vez um grande festival de fotografia e fiquei absolutamente encantada com o que vi. E, assim, encantada com a possibilidade da potência de um festival de fotografia numa cidade. Lá também conheci o Guran, que leu o meu portfólio de forma independente do evento. Ele sentou no chão comigo para conversar sobre o meu trabalho, super gentil. E na volta, no voo de volta para o Brasil, por acaso, estava atrás de mim o Guran e a Sinara conversando, e eu não tive como não escutar a conversa. Eles estavam conversando sobre fazer um festival nos moldes de Buenos Aires, no Rio. E eu confesso que eu já estava impressionada com tudo que vi. Pensei na mesma hora, opa, eu tenho que participar disso, é isso que eu quero estar participando disso. E não deu outra. Assim, eu
cheguei no Rio, me inscrevi na pós-graduação, que o Guran era coordenador, e na primeira oportunidade disse para ele, olha, eu quero ser voluntário, eu quero participar do festival, se você quiser, se tiver à disposição, vagas e tal. E assim foi, né? Mas não foi fácil. Como, aliás, nenhuma edição foi fácil. Nessa primeira etapa, eu tinha que contactar todos os museus, galerias, centros culturais, contar a ideia do projeto, conversar sobre as possíveis formas de participação e saber do interesse deles de participar. E é verdade que eu escutei muito não, mas também escutei muito sim, de uma forma acalorada. Pessoas que abraçaram o projeto. E assim foi, construímos a primeira edição com cerca de 140 eventos, a maior parte, sem dúvida, exposições. E fizemos isso com uma equipe mínima, com o apoio da Cândido Mendes, a gente tinha um escritório na Cândido, mas a equipe éramos Guran, coordenador, Sinara como coordenadora adjunta, eu, Micaela, Roberta, Tatiana Altberg, Beth, enfim. Uma equipe de mulheres trabalhando para fazer esse festival acontecer. E, bom, assim, foi muito marcante para mim. Assim, nessa primeira edição tem algumas exposições que me marcaram muito, mas com certeza 3 me marcaram em especial, que eu quero aproveitar e dizer. A da Cláudia Andujá, sobre os Yanomamis, que estava no Museu Nacional de Belas Artes. A da Ana Regina Nogueira, no Centro Cultural Correios, e a da Maria de Andréa Hag, sobre a Amazônia, no Centro Cultural da Justiça Federal. Né? E as dificuldades de cada edição eram distintas. Né? Primeira questão, aliás, tem 2 questões que foram que aconteceram ao longo de todas as edições, as principais. Né? A primeira é a questão do tempo. Sempre foi uma corrida contra o tempo. Então, tínhamos pouca gente trabalhando, com pouco tempo, e eu não tinha tempo para dormir direito, para comer, para nada. E, inevitavelmente, a cada edição do Fotorrio eu perdia entre 4 e 6 quilos. Bom, essa parte tá bem. Mas, enfim, a saúde sempre aguentou, tá tudo certo. Mas também tem um outro aspecto, que é o aspecto de recursos. Os recursos sempre foram um tema complicado. Se na primeira edição eu era voluntária, depois eu passei a receber, mas a gente nunca recebia de imediato. Às vezes demorava 6 meses para receber. E eu, que morava sozinha, tinha aluguel, tinha contas mensais a pagar. Ou seja, eu saía de um período de Fotorrio absolutamente falida e passava o resto do período entre Fotorrios tentando me equilibrar financeiramente, né, acomodar as contas, e aí vinha outro Fotorrio de novo. Então, isso tem um preço, né? Eu diria que, pessoalmente, o meu preço foi ter aberto mão do meu trabalho pessoal. Não que não tenha valido a pena, preciso dizer essa parte, valeu muito a pena. No Fotorrio, imagina a quantidade de amigos que eu fiz, o portfólio que eu construí, né, de experiência no festival, de curadoria, de produção, enfim. Não tenho como dizer que não valeu a pena. É claro que valeu a pena. Não me arrependo nem uma vírgula. Mas eu preciso reconhecer esse outro lado, né? E o outro lado é o meu lado pessoal. Porque um trabalho pessoal requer tempo, requer recurso que eu não tinha mais. Eu abri mão disso. E depois, mesmo tendo deixado o festival por outras razões da vida, enfim, não consegui recuperar isso, né? Eu ainda estou viva, ainda tenho saúde, ainda espero voltar a recuperar isso, enfim. A minha última individual, por acaso, foi em 2003, no Fotorrio, com a curadoria da Sinara, na primeira edição do festival. Minha última individual, depois eu participei de várias coletivas, enfim. Mas, tudo isso para dizer que o festival, ele é feito de muito suor, muita dedicação. Enquanto eu trabalhei no festival, eu não vi um festival com situação ideal. Como, por exemplo, quando eu fui para a Espanha, para o Foto Espanha,
Gente, eu fiquei olhando assim para a estrutura que eles tinham. Eu falei, meu Deus, caraca! Será que um dia a Fotorrio vai ter uma estrutura assim? E eu nunca vi, confesso que eu não acredito, mas enfim. Eu sei que o Fotorrio é feito de muito suor. É feito de muita dedicação pessoal de todos que participaram em cada edição. Não só a equipe, os fotógrafos que fazem suas exposições também, porque cada um requer muita atenção, muito cuidado e etc, etc. Né? Os recursos são escassos. Então, reconhecer esse esforço de cada um é fundamental e reconhecer principalmente o papel do Guran em tudo isso, porque ele, nesses anos todos, nunca desistiu e nunca deixou a peteca cair. Então, mestre, obrigada, tá bom? Obrigada para todos e boa noite. Oi, eu me chamo Joana Maza, fui coordenadora do Fotorrio de... Bom, eu só tenho a agradecer, né? Porque foi junto com essas pessoas maravilhosas aqui, incluindo as que estão aqui comigo na frente, as que estão aí, que a gente vem fazendo esse festival aí. Olha, esse ano, aqui nós temos 8 exposições extraordinárias, todas elas produzidas pelos próprios fotógrafos. Né? Nos Correios nós temos outras exposições também. Por exemplo, tem uma aqui que não é produzida por um fotógrafo, de escolher um patrocíniozinho para isso. E a gente chegou numa situação que é a do crowdfunding. Né? E a gente tem que pensar o futuro, quer dizer, não que a gente queira dividir responsabilidades, a gente aqui está pensando no nosso futuro, e a gente está com disposição, já estamos atacando 2018, né? Assim, timidamente, mas cheio de esperança. E eu não sei, eu gostaria de propor a vocês que, se alguém quiser fazer algum comentário, agregar algum depoimento a esses que foram feitos, ou dar alguma sugestão de como é que a gente pode conseguir dinheiro para fazer o próximo. Deixa eu dar para ela esse microfone. Boa noite. Sou Sandra Baruch, coordeno o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte. Quero agradecer a menção ao nosso nome e à própria Funarte na apresentação do Guran. Trago o abraço de vários colegas do Centro de Artes Visuais e da Funarte e os cumprimentos a toda a equipe. Essa luta, né, pela permanência do Fotorrio é admirável, essa trajetória do Fotorrio é admirável e muito nos honra ter participado dela. E eu queria só agregar que o tanto, né, dessa sobrevivência, que também nós conhecemos bastante na área de preservação da memória fotográfica brasileira, nas várias iniciativas, que o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica também sobreviveu graças ao Fotorrio, porque a chancela do Fotorrio nos permitiu buscar recursos para a realização das inúmeras oficinas do nosso programa de capacitação, que treinou centenas de profissionais nos vários temas das nossas áreas de atuação. Então, parabéns, um abraço de todos nós, e para dizer, contem conosco, contem comigo, e que vamos continuar, lutando pelo festival e por todas essas iniciativas pela fotografia brasileira, especialmente para a memória da fotografia brasileira. Obrigada, muito obrigada mesmo. Bom, não podia deixar de soltar uma palavrinha mineira aqui. Eridan Leão. Eridan Leão,
Atualmente, em Juiz de Fora, sou da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, que é uma fundação cultural, a FUNALFA, e a minha história é ligada a Sandra Baruch e ao Gurão de uma forma indelével, porque há quase, sei lá, quase uns 20, mais de quase 30 anos, que eu, não fotógrafa, me envolvi com projetos de conservação e preservação fotográfica no CCPF, e o Gurão, que ao longo dos anos a gente foi se encontrando, até que eu sempre curtindo, usufruindo de todos os fotos do Rio, eu volto para Juiz de Fora, por uma questão funcional, e decidi propor à FUNALFA, essa fundação, que fizéssemos também um festival em Juiz de Fora. E isso tudo veio por osmose, pela amizade, pelo trabalho, né, que eu já conhecia. E aí eu fui... a gente tem um trabalho desde 2011. Ocorre que ele sempre foi um projeto muito doméstico. Eu ainda não consegui levá-lo para outras cidades. Mas esse ano a gente vai fazer, talvez em setembro, outubro, a gente está buscando patrocínio. O problema é o mesmo, né? Apesar de que, como é área pública, a gente sempre tem um pequeno recurso, mas o meu depoimento hoje é nesse sentido. Eu só quero parabenizar o amigo, velho amigo, e dizer que você é uma lenda atualmente, viva, ainda é viva, porque o seu trabalho é maravilhoso. É maravilhoso. Só me faltava essa. Viu? Pois é, mas não há quem não conheça, né? Eu frequento muito o Festival de Tiradentes, e esse daqui, né, são os que eu mais vou, e o seu trabalho não tem como não agradecer por tanto que você fez pela fotografia brasileira. Eu espero honrar esse seu trabalho todo, conseguindo levantar um festival de fotografia em Juiz de Fora, até porque você já foi lá, você já foi um convidado, eu te agradeço muito por isso, e parabéns. Parabéns a todo mundo que trabalhou por tantos anos. Não desanime. Se não tiver patrocínio, a gente encontra outro jeito. Vão no crowdfunding, vamos ver aonde que a gente pode chegar. Mas não desanima, não. Tá? Beijo. Obrigado, Eridana. Obrigado. Professora, eu sou a Fernanda Chemari, trago um sopro do sul do Brasil e acompanho o seu trabalho há quase 30 anos. O senhor é um norte, né, na fotografia brasileira, na minha fotografia. Conte comigo também, não desanime. Viva, viva a guerrilha! Obrigado, Eu queria agradecer aí a menção ao Túlio, em meu nome, em nome de toda a família que está aqui, em nome da Eli, que, afinal de contas, foi ele que trouxe a Eli para essa loucura aqui toda. E eu me lembro que tudo que ele fazia ocorria dentro de casa, né? Então, vinham as meninas e disse, tem que ter o café para as meninas, o biscoitinho para as meninas, né? E ele fazia isso com a maior tranquilidade, como você disse mesmo. Mas o que era mais engraçado, que de vez em quando ele observava assim, Gurão vai me enlouquecer, eu não aguento mais, ele só inventa mais exposição, como é que vai ser? Como é que a gente vai conseguir fazer, né? E conseguia, os arquivos estão lá, né? Aliás, à sua espera, os livros estão lá, lhe esperando também, mas, de qualquer maneira, obrigada. Obrigado, Piedade. Eu prometo que, passando esse turbilhão, eu vou pegar os livros e os arquivos lá. Mas você sabe, eu já me perguntei várias vezes por que eu não vou pegar esses arquivos. É porque, de certa maneira, é importante para mim que eles fiquem lá, porque isso é como se fosse um resto de cordão umbilical que a gente guarda. Mas eu vou pegar, tenho que pegar e eu vou lá pegar. Não pode rasgar, eu vou pegar. Obrigado, Piedade, obrigado. Meu nome é Raquel, eu vim aqui estimulada pela referência ao Túlio, que é meu sogro, e eu fiquei muito feliz de participar de toda
de ver toda essa história, que, por acaso, eu também tive a oportunidade de ver nascer, porque, na época que o Foto Rio estava começando, eu estava fazendo curso com o Guran, eu sou designer, e o curso e toda essa construção de eventos fotográficos ao longo de todo esse tempo ajudou a construir para mim um olhar de como a fotografia tem o poder de conectar pessoas de forma muito imediata, de forma muito simples, na verdade. E eu consegui trazer isso para o meu espaço de trabalho, que é um trabalho de relacionamento comunitário, onde a gente precisa levar informações muito específicas e toda essa referência de eventos com fotos. E aí eu não quero nem falar só exposições, porque é mais do que só exposição. É isso, é o evento, é você colocar foto na rua, é você repensar a matéria onde a foto vai ser projetada, são encontros, é o pinhole. Hoje em dia também tem o celular. A gente se apropriar da linguagem da fotografia para servir de gancho para discutir problemas que são relevantes, para discutir olhares que são legítimos de cada grupo. E fiquei muito feliz de ver todo esse histórico que a gente não vai se dando conta do que está acontecendo. E obrigada pelo convite. Sou super fã do Foto Rio e que continue com vida longa. Estamos aí. Obrigado, Raquel. Então, eu sou Simone Rodrigues. É uma honra enorme ter feito parte desse movimento, ou fazer ainda, né? Eu estou conversando com a Marcela, é provável que, pela primeira vez, eu me apresente no evento de inclusão visual, com um projeto que eu venho desenvolvendo, que é o Nomes do Amor. E é muito engraçado estar nesse outro lugar, de participar, enfim, me inscrever para participar, depois de ter acompanhado o surgimento dele, inclusive no número 0, que o Guran muito generosamente fez a referência. Eu quero compartilhar o mérito da organização do evento número 0 com a minha ex-sócia, Patrícia Gouveia, porque foi uma idealização nossa, em conjunto, na época em que eu ainda estava no Ateliê da Imagem. E, não por coincidência, como o Guran falou, que acasos talvez não existam, o meu assistente, na época, José Marçal, está aqui sentado ao meu lado, e ele ajudou a gente a carregar o computador para fazer o evento na Cândido Mendes, além de, enfim, estar acompanhando toda a produção daquela que a gente chamou, se eu não me engano, de Semana da Fotografia, ou foi o Mês da Fotografia, que aconteceu em 2001, né? E eu me lembro muito bem que você participou muito das atividades que a gente fez, tinha um mutirão contra a poluição visual também, que era pela regulamentação de publicidade nas ruas, teve vários eventos interessantes, você estava entusiasticamente, enfim, colaborando, participando, frequentando e incentivando a gente. E quando você teve a ideia do evento, você sentou e falou, é uma coisa nesse sentido, só que maior e tal. Então, é muito legal fazer parte desse processo todo. E só a referência aqui ao Marçal, lembrar que agora ele já é profissional e está na Alemanha trabalhando, tem um projeto autoral lindíssimo também, e tem um nome artístico novo, que é Joe Cake. Belo trabalho. E, como disse a Raquel, nesse processo todo que, na fala do Pedro Vasques, foi subestimado, ele se deixou iludir pela 10ª edição, ele falou o trabalho do Foto Rio de uma década. Na verdade, são 15 anos, né? Porque era bienal, tornou-se anual, então a 10ª edição está sendo comemorada no 15º ano de existência do evento. E, nesses 15 anos, muita coisa mudou no cenário, enfim, claro que sim, sempre muda o tempo todo, tudo, mas no que diz respeito à produção de fotografia, o ambiente cultural brasileiro, muita transformação muito intensa.
e a fotografia como peça-chave de um movimento de vetor duplo, tanto de democratização, como ela falou, com, né, cada vez mais facilidade de acesso, e o sucesso dos projetos de inclusão e comunidade, como você realçou, essa é a nova cara é uma das caras da fotografia brasileira hoje, essa garotada que não faz parte do mainstream, que, ao contrário, está trazendo a voz dos calados, a imagem dos invisibilizados, essa nova geração, e, ao mesmo tempo, um movimento que fez com que a fotografia, mais do que nunca, fosse valorizada no ambiente da arte, no circuito de arte. Né? Então, o Fotorrio é uma peça-chave dessas forças todas, e valorizando sempre, e trabalhando sempre pela bola no alto para a gente cortar. E, claro, que não tem como não agradecer tudo isso, fazer parte de tudo isso é um grande privilégio. E vocês que estão agora com a pedreira para quebrar, muito obrigado por estar ainda nessa tarefa. Como Joana Maza falou, não é fácil, ela agora está no Chile, naquela paisagem linda, certamente tendo uma outra qualidade de vida. E a gente sabe que só não está indo embora no botinho quem não tem botinho para pegar e está preso no Titanic, é mais ou menos por aí. E seria um absurdo que o Fotorrio, tendo todo esse mérito e gerando todas essas contas aí para provar para os burocratas que merece muito mais do que tem recebido, seria um absurdo se não fosse um padrão da nossa atividade cultural no país. Né? O Brasil é um país absurdo, é um país dos absurdos. Mas se é verdade que nessa equação entre precariedade e criatividade, se existir algum fundamento nisso, eu acho que a gente pode também ficar feliz, porque nunca vai nos faltar criatividade, nem garra para resistir. Né? Então, é por isso que, enfim, eu tenho muito que agradecer e parabenizar todo mundo que está aqui, que participou de algum jeito e ainda participa, e também que não está aqui e fez isso tudo acontecer ao longo desses últimos 15 anos, e que é claro que a gente quer que nós sobrevivamos e o Fotorrio sobreviva, e, com certeza, assim, dias melhores virão. Né? É isso aí, gente. Obrigada, e parabéns para todos. Obrigado, Simone. Sim. Então, parabéns pela 10ª edição do Fotorrio. Eu falo em nome do Centro Cultural. Para o Centro Cultural Justiça Federal, é um privilégio poder receber o Fotorrio desde a sua primeira edição. E eu quero ouvir de você sobre planos futuros, sobre novas mesas redondas como essa aqui. Né? É isso. Bom, Alpina... Não, está funcionando. Tá. Bom, estamos chegando ao fim, então, né, da nossa reunião. Muito obrigado, Alpina, por ter nos recebido. E, bom, eu posso te dizer o seguinte, nós estamos aí, né, esse festival, essa 10ª edição, como vocês sabem, é uma edição de resistência. E as pessoas que resistem estão aqui, ó. São essas pessoas. É a Marcela Mara, é a Joana Mello, é a Thaís Rocha, são os fotógrafos que estão aí. Quero dar um destaque especial ao Hans Jorge, que é o cara que está fazendo todas as fotos e a documentação fotográfica nossa, que está resistindo com essa equipe. Por isso, eu fiz questão, inclusive, de apresentar para vocês o belo ensaio que ele fez na leitura de portfólio. Saibam que esses ensaios se multiplicam nas outras exposições. E todo esse trabalho, gente, é porque realmente o pessoal quer fazer o festival, viu? E a gente... Olha, nós estamos já pensando no projeto para o edital do CCJF de 2018, que eu sei que está aberto, e nós estamos trabalhando nele já, né, com autores de vários estados do Brasil. E,
cavando aí para ver se a gente tira uma exposição internacional, enfim. Sabe, a coisa continua. Agora, olha, nós vamos ter que inventar o PhotoRio. Uma das coisas que eu, assim, que eu espero de reunião como essa que está aqui, é que as pessoas, os fotógrafos, pensem em como reinventar o PhotoRio, porque esse modelo nosso ele está se esgotando. Esse modelo não empresarial ele está se esgotando. Em nenhuma cidade do mundo, nenhum grande festival, nem pequeno festival, existe sem o apoio do Estado. É impossível. É impossível, porque esse tipo de evento, como, aliás, a saúde, a educação e outras coisas, dão prejuízo, cara. Quando precisa dar lucro, fica ruim, porque não dá para dar lucro e ter qualidade, não dá. Então, tem que ter o apoio do Estado para sair do zero, né? Não basta a Lei Rouanet, não basta mecenato direto, existe uma base de fomento. Então, é um absurdo que a gente não tenha nenhum apoio do Estado. Agora, o prefeito está cortando pela metade a subvenção da escola de samba, está fazendo isso, está fazendo aquilo, não pagou os projetos aprovados na lei de incentivo. Nós não fomos aprovados, mas quem foi, que eu também nem sei quem é, porque eu olhei a lista, não conheço ninguém, não sei para onde eles iam mandar aquele dinheiro, mas também não pagaram. Então, eu acho que a gente vai ter que se reinventar aí, bom, isso é a situação. Eu queria agradecer também bastante a Vivian Feingold e a equipe dela, até pela forma como a nossa parceria se deu. Anteontem, foi anteontem, né, Thaís? Anteontem, vendo que a gente não teria condição nenhuma de mobilizar recursos financeiros para contratar uma equipe para documentar essa reunião, e sabendo a importância que essa reunião tem para a construção do campo da fotografia e da memória da fotografia, né? Afinal, eu sou antropólogo também, então eu sei o que é isso. Eu, em desespero, mandei no Facebook, dizendo, pô, será que não tem aí? E a primeira que apareceu foi a Vivian. Eu quero dizer que apareceram outros também, o que eu achei muito legal, porque é uma resposta do campo fotográfico, né? Então, a Vivian e a equipe, olha, muito obrigado. Nós estamos juntos. Aliás, estamos todos juntos ou não estaremos, não é? Então, Então, tá bom, olha, obrigado a todos, viu? Uma boa noite. Queria só dar uma palavrinha. Bem, para mim, o PhotoRio sempre foi um lugar muito de portas abertas. O Goran sempre acreditou nas ideias, né? Mas meu primeiro contato com o PhotoRio foi com a Simone. Eu estava fazendo um projeto de fotografia no Morro dos Macacos e eu precisava de câmera para ensinar fotografia lá. E aí eu vim com uma ideia de fazer uma campanha de doação de equipamento fotográfico. Falei com a Simone, ela não só comprou a ideia, né? Como me chamou para fazer a palestra no Encontro de Inclusão Visual, botou a exposição lá do Morro dos Macacos dentro das adesões do PhotoRio. Enfim, comecei assim no PhotoRio, né? E hoje estou como coordenadora do Encontro de Inclusão Visual. E, na verdade, isso é só para dizer que o PhotoRio, sim, ouve os fotógrafos, é um movimento de fotógrafos. E, como o Goran falou, a gente não vai arredar pé e a gente quer ouvir assim, o que pensar junto em como sobreviver para as próximas edições. Muitos amigos, principalmente da minha geração, desde que eu entrei no PhotoRio, falam muito comigo sobre o PhotoRio, dão sugestões, comentários. Enfim, infelizmente, essas pessoas não estão aqui. Enfim, está cada um tentando sobreviver com a sua própria fotografia, que dirá pensar no festival. Mas que pena que eles não estão aqui para a gente pensar isso junto. Mas queria só deixar esse canal aberto. Quando qualquer pessoa quiser pensar junto, agregar, enfim, vamos continuar sendo um movimento de fotógrafos. É isso. Isso é o mais importante.
continuar sendo um movimento de fotógrafos. Obrigado, Marcela, por lembrar. Muito obrigado a todos.